a Clarissa, que vai trazer para a gente até uma apuração sobre bastidores, né, Clarissa? Porque o Theo falava sobre o conservadorismo, mas em alguns pontos, o conservadorismo, por exemplo, pode ser meio difuso. Eu vou trazer um pequeno exemplo aqui como forma de introdução. A fundação do PT está intimamente ligada à Igreja Católica, que é contrária, por exemplo, ao aborto. Mas nós estamos falando de um partido de esquerda, onde membros do partido, ou quando a gente fala do aspecto em geral do pensamento de esquerda, principalmente quanto mais de esquerda ainda, que são favoráveis ao aborto de forma legal. O que você traz para a gente de informação sobre como o PT ou outros partidos de esquerda têm visto e lidado com essa proposta? Bom, já primeira presidente Lula quanto o PT tem uma posição institucional muito clara em relação ao aborto. O próprio presidente passou por uma polêmica pesada logo antes de tomar posse, ele no fim do ano passado, ainda durante a campanha, em que ele deu uma declaração reiterando a sua posição histórica sobre esse tema e sofreu uma repercussão muito grande, em que ele diz ser a favor da descriminalização da maconha também, mas nesse caso a gente está falando do aborto, da descriminalização do aborto. Qual que é a posição do PT e do presidente Lula a respeito desse assunto? Eles defendem que a mulher que eventualmente praticar o aborto não pode ser criminalizada. Eles entendem isso como uma questão de saúde pública, que essa mulher, uma vez tenha cometido isso, precisa ser protegida em caso de risco. Então, vamos supor, uma mulher que faça um aborto clandestino, vai parar no hospital, ela tem que poder ser acolhida, ela tem que poder ter uma assistência ali. E também que haja um trabalho para que as mulheres pobres da periferia, com dificuldade de acesso à medicina, a outros mecanismos, não sejam as únicas punidas por uma prática que não é uma vontade de mulher nenhuma passar por isso. Esse é o posicionamento que permeia o PT. Agora, o que eu queria trazer para vocês, Jairo, que está me chamando muito a atenção, eu passei agora, eu dei uma saidinha aqui e dei uma série de telefonemas e está me chamando muito a atenção, uma coisa que ainda é especulativa e para a gente sentar e analisar a timidez da resposta dessas instâncias, dos partidos de esquerda, diante do que está acontecendo no Congresso Nacional, principalmente do governo. Era de se esperar uma reação mais intensa, era de se esperar, dada a gravidade do que está sendo discutido, que o governo tomasse uma posição mais firme, tivesse disposto a gastar pelo menos um pouco do seu capital político, por mais escasso que seja, para frear essa discussão. A gente não está vendo isso acontecer com a intensidade que seria esperada. Por exemplo, está faltando aí um posicionamento público de algumas figuras ligadas ao governo, ligadas ao PT, contra o que está acontecendo no Congresso Nacional. E aí eu deixo uma dúvida aqui para a gente analisar e uma questão a ser jogada no ar. Existe talvez um jogo político ali diferente também correndo na Câmara dos Deputados, essa firmeza ali de Arthur Lira em dar celeridade total a essa discussão, tem a ver com sucessão na Câmara, tem a ver com fazer um afago à base conservadora para depois tentar estancar isso no mérito? Talvez. Se for isso, é uma aposta muito arriscada, Jairo, porque corre o risco de o governo perder o controle dessa situação. E aí, em benefício da agenda econômica, da pauta econômica, a gente vai ter todas as mulheres brasileiras sob esse risco de uma criminalização tão intensa, tão grave, para uma população tão fragilizada, daí a gente coloca em risco o aborto legal. É aí que está.